Bom dia, turma. Resolvi gravar aqui esse vídeo, né? É, pra gente começar a fazer essa questão aqui, vou fazer aqui o ponto 2. O levantamento aqui, eu determinar essa cota bem aqui no ponto 2, para vocês saberem como é o primeiro passo dessa questão. Aí, para vocês determinarem os outros pontos, vocês vão olhar a aula passada, o vídeo que eu fiz na aula passada, e essa aula aqui, essa aula com a aula passada, para vocês conseguirem determinar essas cotas nesses pontos. A questão ela está pedindo para vocês determinarem qual é o desnível do meu terreno. Então vocês vão pegar aqui ponto a ponto, determinar a cota em todos os pontos aqui, e quando chegar aqui no final vocês vão obter um valor. Digamos que seja 40 metros. Eles vão pegar bem aqui. Qual foi o desnível do terreno? Eu pego 50 menos 40, né? Então meu terreno aqui, ele desceu 10 metros. Então o que eu vou querer é isso aí. Que vocês peguem a cota ponto a ponto e no final determine quanto é que esse meu terreno aqui tá descendo. Bora lá. Como é que eu vou determinar esse meu primeiro ponto aqui, ó? A questão, ela trouxe os seguintes dados. Ela falou que o primeiro ponto aqui, a minha cota já é conhecida, e é de 50 metros. Então, eu já coloco aqui na cota o valor de 50 metros. E aqui é o ponto 1. A questão informou que o equipamento ele está instalado bem aqui entre o ponto 3 e o ponto 4. É feita aqui a instalação do equipamento, o equipamento está nivelado e é feita essa leitura. Aqui fica uma pessoa visualizando o equipamento, com o equipamento, e bem aqui nesse ponto 1 vai ficar uma outra pessoa segurando essa régua. Lembrando, essa régua não é uma régua comum que a gente usa. É um equipamento que tem 4 a 5 metros de comprimento e serve para fazer essa leitura aqui do desnível do terreno. Então uma pessoa fica segurando o equipamento aqui, essa régua, toca o chão, e a pessoa que está aqui nessa estação total vai visualizar quanto é que esse equipamento, visualizando aqui, vai estar medindo na régua. Nesse primeiro ponto, o equipamento olhou aqui na régua e visualizou um valor de 0,9 metros. Então, a avisada ré é de 0,9. Como que eu vou determinar essa altura do meu instrumento? O meu instrumento ele vai ser o seguinte: eu sei que bem aqui a base do meu terreno é 50 metros. Se eu subir aqui, ó, 0,9, eu vou ter 50,9 metros, que é representado por essa linha aqui, ó, certo? Então essa linha vai determinar a altura do meu instrumento. Não é, vocês não vão pegar esse valor aqui, ó. Esse valor aqui que está representando a visualização do equipamento. Então esse valor aqui vai ser igual, ó, 50, que é a base do meu terreno aqui, ó, a cota do meu terreno bem aqui nesse ponto, e subiu mais 0,9. Então eu sei que o meu equipamento ele está numa cota de 50,9 e é representado por essa linhazinha aqui, ó, certo? Então essa altura dessa linha é 50,9. Visualização Vant. Qual a diferença entre visualização ré e visualização Vant? O equipamento está instalado bem aqui, ó, no ponto 3, entre o ponto 3 e o ponto 4. Então todas as visualizações anteriores ao meu equipamento eu vou chamar de visada ré. Então ele fez uma visualização ré aqui no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. No ponto 4 ele fez uma visualização avante, visada avante. Então aqui, ó, no ponto 2 que eu quero determinar, certo? Não, peraí. O ponto 1 ele não fez a visada avante ainda. Então eu coloco aqui como um traço, dizendo que não houve visualização Vant. Então aqui são todas as informações
que eu tenho do ponto 1. Bora determinar a cota no ponto 2. Aí eu vou aqui, ó, ponto 2, que eu vou estar analisando agora. O que eu já sei do ponto 2? O que eu já sei do ponto 2 foi o seguinte. Primeiro, altura do equipamento, do instrumento. Essa altura aqui do instrumento é igual tanto para o ponto 1 como para o ponto 2. Por quê? O meu equipamento continua aqui parado no mesmo ponto, certo? Então, se na primeira visualização eu sei que essa altura aqui é de 50,9, que é representado por essa linha, no ponto 2 o equipamento está na mesma posição, então ele possui a mesma altura aqui de 50,9, certo? Qual é a outra informação que eu tenho? A leitura na régua. A leitura na régua aqui, o equipamento já visualizou aqui 2,8. 2,80 m, que ele fez a visualização nessa régua aqui nesse ponto. Visualização avante. Não teve visualização avante, só teve visualização a ré, então eu não boto nada aqui na visualização avante. Chegou aqui no ponto principal, a cota do terreno. Eu quero saber qual é a cota do meu terreno nesse ponto 2, certo? Para saber quando é que meu terreno está abaixando aqui. Eu sei que essa linha bem aqui, ó, ela está a 50,9, que é a altura do instrumento. Se eu tenho essa linha a 50,9 e se eu vou descer 2,80 m, eu vou obter que esse ponto aqui está numa cota de 48,1, certo? Então esse ponto aqui, a cota dele é 48,1. Então você já anota aí. 48,1 representando a cota no ponto 2. Aqui, pessoal, no ponto 3 é a mesma coisa. Ó, se eu botar aqui ponto 3, a altura do instrumento é o que? É a mesma. Mesma no ponto 1. Que o equipamento que não está parado fez a visualização a ré. Visualização a ré deu quanto? 3,60. 3,60. Visualização avante teve? Não teve. Aí vocês vão determinar, que nem eu fiz aqui no ponto 2, vocês vão fazer o mesmo procedimento para determinar o ponto 3. E assim vai. Aí vocês vão fazer aqui para o ponto 4, ó, ponto 4, em vez de ter visualização a ré, tem a visualização avante, a ré semelhante. Como é que vocês vão determinar aqui o ponto 4, a cota do ponto 4? Vocês sabem essa altura aqui, que é de 50,9. 50,9, se eu estou descendo 50,3, então eu vou obter aqui a cota no meu terreno aqui, nesse ponto 4. Quando chegou aqui nesse ponto 4, fazer uma observação. O equipamento aqui, ó, se ele fosse visualizar aqui o ponto 5, ele não ia conseguir enxergar a régua. Por isso que aqui, quando passou aqui para o ponto 5, ele precisou deslocar o equipamento. Ó, bem aqui quando chegou aqui, ó, para visualização no ponto 5, ele precisou deslocar o equipamento porque o equipamento já não enxergava mais a régua. Aí foi deslocado aqui o equipamento para o ponto entre o ponto 5 e o ponto 6. Aí deslocou esse equipamento aqui, fez o primeiro deslocamento. Nesse ponto, vocês vão precisar determinar de novo a altura do meu instrumento. Por quê? Aqui para esses 4 pontos iniciais, nós sabíamos que já tinha a altura do equipamento. Aqui não, como o equipamento mudou, vocês vão ter que determinar de novo. Como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês primeiro vão determinar qual é a cota do meu terreno, certo? Vocês vão determinar a cota do meu terreno, sabendo a cota do meu terreno, qual vai ser a altura do instrumento. A altura do instrumento é esse valor aqui da cota do terreno, mais esse valor aqui, ó, de 1,70 m, certo?
Aí vocês vão ter a altura do instrumento e vão fazer o restante da questão. Então, pessoal, foi isso. Nós fizemos hoje aqui o pontapé inicial dessa questão. Para determinar, a gente determinou aí a cota no ponto 2. Fez todo o passo a passo para determinar a cota aí no ponto 3 já, certo? Então eu quero que vocês tentem resolver essa questão aí até a próxima semana para a gente dar andamento à nossa disciplina. Qualquer coisa, falem comigo no WhatsApp ou mandem um e-mail, certo? Não olho o Classroom todo dia, eu vou olhar hoje que é o dia da aula, mas qualquer coisa vocês podem falar comigo via WhatsApp. Qualquer dúvida para resolver essa questão, fala comigo e tentem fazer, pessoal. Poucos alunos procuraram para tirar a dúvida dessa questão e ninguém ainda mandou a resolução dela, viu? Bora, bora correr atrás aí do tempo perdido, pessoal. Qualquer coisa aí fala comigo que a gente resolve aí essas dúvidas. Até mais.